corrigido. Fique na versão que vai estar corrigido. Ai, obrigada, obrigada. Bom dia, Tá? professor, tudo Não, bom? bom dia, tudo bem? Não, Positivo operante. né? Isso a gente nem viu, fui ver agora, já estava corrigido. Também apareceu a palavra medicação em vez de mediação, né? Tá bom. Perfeito. Esses errinhos de grafia, né? Mas é bom sempre corrigir. Não, esse aí é o, você está digitando e ele corrige, daí você passa e não vê. Medicação e mediação, né? Então, Mas, uma Uhum. de toda loucura. forma, eu queria lhe parabenizar, professor. Excelente, adorei ler. Melhor documento que eu já tinha lido sobre o nosso comitê, especialmente na parte do histórico. Capítulo 4 está 10, professor. Ah, muito bom. A gente deve muito isso a Débora, viu? Muito bom, muito bom. Ok, gente. Bom, estamos em 12 participantes. Vamos ver quem são os participantes. Deixa eu só, que eu estou aqui no celular. Eu não vou poder participar durante uma hora eu vou me ausentar e volto às 11. Aí o Renato vai me substituir. Então, não estou nem conseguindo ver direito aqui no celular. É complicado, né? Jax, está participando o Rodolfo, professor Flaviano, Débora Riva da Regéia, Ah, que Caroline bom. Ferreira, não sei, a Caroline, só peço depois para ela indicar a entidade, o Timbé, a Adriana Prestes, o Antônio Cláudio Freire Guimarães, a Angelita, é isso, e a Nathalie estão presentes. Aquela A moça da Carolina lá da Abicom que estava Sabesp, ontem, aquela é, moça da Abicom que estava ontem, ela está presente? Sim, a Caroline, você é da Abicom? Não, eu sou Sabesp. Bom dia, eu é isso. escrevi no chat. Da Ah, ok. Sabesp, ótimo. Olá, bom dia. Bom Bom dia, gente, dia. tudo bem? Tudo Tudo bom. bem. Que bom ter você aqui da Sabesp. Sabesp tem que participar sempre conosco. Abraços abertos e dados de mão com a Sabesp. Eu vou participar. Agora eu estou no comitê, então se eu não tiver, tem uma pessoa também, e aí a gente caminha junto. Nós Você está em caminhamos São juntos. Paulo, né? Isso, na sede. Perfeito. Bom, então da Obrigada. Abicom, pelo jeito, a moça Débora, né? Não, como é que ela chama? Rodolfo, você não tem Amanda Reis, Jax, que é a indicada que é da Câmara Técnica, que Ananda Reis. isso. Ela recebeu, ontem ela participou, será que ela vem hoje? Alguém tem Acabei de notícia? mandar a Não, né? mensagem no WhatsApp dela aqui, que eu tinha enviado o link, ela A tinha minha super é a Lenita. dado um ok, ela está respondendo no WhatsApp aqui, eu já retorno. Beleza. Muito bem. Bom, acho que o... Ela acabou de retornar aqui já, me desculpa cortar. Fala. Ah, Ela tudo bem. É, gente, falou, bom ela. dia, Rodolfo, a Carolina, por mais que a Carolina não é indicada na Câmara Técnica, né? Mas ela Ah, mandou mensagem que a Carolina Ferreira está participando no lugar dela. tá. Ok. Então, estamos praticamente completos, né? Então, vamos dar início. Eu queria, então, só fazer um pequeno histórico, né, sobre cobrança de recursos hídricos. O Estado de São Paulo saiu na frente, aliás, como é habitual, e editou a lei de 2005, estabelecendo, instituindo a cobrança de recursos hídricos, dizendo, né, fundamentando de que a água tem um valor, é um recurso hídrico, e como tal, ela merece ser compensada, né, através de alguma cobrança pecuniária. E no decreto de 2006, que regulamentou essa lei, estabeleceu aí uma série de regras e, inclusive, deu a margem para esse valor inicial, que foi 1 centavo por metro cúbico de PUB, de preço unitário básico, preço unitário básico, acho que é isso. Enfim, esse foi o início da cobrança no estado de São Paulo. A União está começando a fazer a cobrança há pouco tempo agora, então só para vocês verem que o estado realmente sempre protagonizou iniciativas que têm sentido e que têm lógica. Então, a cobrança realmente é uma obrigação, praticamente, do poder público de se compensar para conseguir fazer os investimentos na área da hídrica em geral. E, enfim, a cobrança foi instituída, mas aqui na Serra da Mantiqueira,
ela só começou a valer em 2012. Em 2012, iniciou-se, através de uma deliberação do comitê, a cobrança nesse percentual mínimo aí de 1 centavo por metro cúbico de PUB, mas, enfim, começou, instituiu bem lentamente, até começar a cobrança efetiva, também demorou. E isso, né, 2012, nós estamos em 2026, há 14 anos atrás. E nesses 14 anos não houve nenhuma correção de valor, o valor permaneceu estático, sendo evidentemente cada vez representando menos e menos, e hoje ele fica relativamente insignificante. Tanto é assim que a cobrança instituída no comitê, nas áreas aqui das 3 municípios, nós temos um número razoável de contribuintes, e o valor que foi estimado para este ano é R$ 270 mil, um valor relativamente bem baixo, né? Principalmente perto, por exemplo, de outros comitês que arrecadam muito mais. E, enfim, em função desta situação de valor muito defasado, é que há 2 anos atrás propusemos, então, esse projeto de atualização de valor, e ele foi instituído por um tomador, e que o tomador contratou a Regeia como executor, e o professor Flaviano, que é um especialista na área, e que já tem uma grande experiência, pois levou esse projeto lá no Paraíba do Sul, e já praticamente concluiu. Então, também para nós, começou esse trabalho há 2 anos, mais de 2 anos já, e nós estamos aí conseguindo caminhar bem lentamente por conta dos dados, do sistema, que houve uma mudança, e etc., e por isso houve uma série de contratempos. Mas, finalmente, no dia 31 de março, o professor finalizou esse trabalho de revisão e apresentou. Antes disso, no dia 27 de março, houve uma reunião onde ele apresentou todo esse trabalho com um detalhamento bem específico de todo o histórico e de todo os cenários de atualização monetária que ele construiu. Então, ele construiu em cima de 3 índices oficiais, como seria se aplicasse esses índices, qual o valor final haveria e tal. E esse trabalho foi, então, distribuído entre todos nós, membros do Comitê de Bacias, todos os membros receberam por 4 vezes esse trabalho, foi distribuído por e-mail durante o mês de abril, por 4 vezes. E todos tiveram, então, grande oportunidade de ler, de estudar, de se apropriar de todos os dados. E agora estamos aí com uma reunião bem específica para tentar definir, né, efetivamente a aceitação desse trabalho, para que na plenária do dia 26 de maio, próximo, a gente realmente bata o martelo em termos de comitê de bacia, a gente consiga finalizar essa etapa de concluir um índice de atualização, e isso vai ainda para o CRH, e lá ainda para a Câmara Técnica de Cobrança, isso ainda vai ter uma discussão por lá, para depois ser, vamos dizer, homologado, tipo, reconfirmado ali, se não houver nenhuma questão, nenhum questionamento grave, e depois ainda vai ser objeto de um ato formal para que só então comece a ser viável a cobrança desse novo valor. E nós estamos propondo, já conversamos com várias pessoas lá na Câmara Técnica da CRH, no sentido de que esse valor final fique convertido em UFESPs, em números de UFESP, para que seja, né, não passemos por essa situação de novo, de ficar muito defasado, décadas defasado, e consiga haver uma atualização anual automática, né? Convertido em número de UFESPs, ele já tem essa atualização anual.
Então, é nesse patamar que nós nos encontramos hoje, de examinar o trabalho do professor Flaviano, que todos recebemos, e ter uma conclusão no final da reunião de aceitação ou não, né, desse trabalho e das conclusões que ele traz. Então, com isso, eu passo a palavra primeiro para o Renato, que é ele é secretário da Câmara Técnica, e ele vai fazer, às vezes, minhas de coordenador, porque eu tenho agora um compromisso das 10 às 11, mas às 11 eu retorno para prosseguir aqui, para me inteirar e prosseguir na discussão. Então, o que está planejado é o professor fazer uma breve explanação, resumindo os pontos capitais do trabalho, e depois abrir para todos os interessados em questionar, em comentar, para que seja bem democraticamente estabelecida essa discussão e, no final, concluído, então, o índice que realmente vai ser aceito pelo comitê para atualização do valor. Então, com a palavra, agora o Renato, por favor. Bom, bom dia a todos. Eu estou aqui para colaborar com o Jacques. Professor, acredito que a primeira coisa é iniciar a sua apresentação e você decidir como você quer conduzir em relação às perguntas também, né? Se fazem durante a apresentação ou se deixam para o final. Então, eu acredito que você consegue compartilhar a tela, né, professor? Sim. Você vai fazer. Sim? Pode iniciar, por favor. Tá, deixa eu só achar aqui onde está. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim? Então tá ótimo. Bom, inicialmente, muito bom dia, Dr. Jacques, Renato, todos os membros das câmaras técnicas, né? Estão me acompanhando aqui a Débora, né, da Regeia, e ela contribuiu sobremaneira com o nosso trabalho também, né, principalmente com relação ao capítulo 4, de todo histórico, né? E é uma satisfação muito grande a gente estar chegando aqui. Eu tinha expectativa de que a gente já tivesse ultrapassado essas fases há um bom tempo atrás, né? Mas não foi possível, né? Realmente a gente está conseguindo entregar, né? Foram questões de força maior da nossa, ou da própria Câmara, ou do próprio comitê, né? Com relação às questões de dados, né? Tivemos aí muitas alterações, a entrada do SP Águas, né? O sistema de cobrança mudando, implantação, enfim, foram vários desafios que a gente vem enfrentando em todo esse tempo, né? No sentido de que a gente completasse o estudo, e o estudo está pronto, né? Ele está, a gente entende aqui, num ponto adequado para que ele possa ir para a plenária. Mas essa reunião aqui, sobremaneira, ela é fundamental, que a gente precisa de uma decisão favorável ao estudo, né? Também as complementações, correções, né? O estudo sempre, quando a gente vai reler o estudo, aparece alguma coisa, né? Porque ele é uma construção contínua, né? Ele é um desafio enorme e a gente tem também, vou colocar aqui para vocês algumas questões metodológicas que a gente trabalha, tá? Então, dando início, novamente cumprimentando a todos os membros, tá? Em nome do Dr. Jacques, do Renato, a gente espera dar essa contribuição. Eu queria inicialmente falar também que o arquivo da apresentação ele está um pouco maior, né, em relação aos pontos capitais. Eu já vou pedir escusas antecipadas, porque alguns slides eu vou passar muito rápido, né, para ter o material. Se tiver algum questionamento, a gente voltar nele e apresentar, foi mais nesse sentido, né? Mas eu vou procurar fazer essa apresentação aqui bastante objetiva, aí num prazo de 25 minutos, meia hora, se possível, no máximo, para a gente abrir para uma boa discussão com relação ao estudo. Então, a gente está aqui entregando esse produto 4, né, do termo de referência, que é a consolidação dos estudos e as propostas de delegação, né? Então, a gente está fazendo aqui justamente essa revisão, atualização dos estudos e fundamentação da cobrança, né, na UBRI 1, na Serra da Mantiqueira, né, um contrato que foi prorrogado, venceu no início desse ano, né, com a Regeia,
mas a gente está aqui para cumprir essa etapa com vocês. Bom, então, eu fiz um sumário aqui dos principais tópicos do estudo, né, e que eu abordo aqui na apresentação. Esse estudo segue rigorosamente o anexo 3 da deliberação 180/2015 do CRH, né, que ali a gente tem tudo o que é necessário, né, no estudo, que é o conteúdo mínimo. Então, a gente segue esse mínimo, claro, vai muito mais, em cada um dos capítulos aqui a gente faz outras abordagens. Esse estudo aqui, para vocês terem uma dimensão, né, a gente procurou compactar o máximo possível, ter uma linguagem simples, acessível. A gente tem 130 elementos gráficos, 52 figuras e 78 tabelas, né? Então, é um estudo que a gente procurou trazer todos os dados, né, de maneira sistematizada, organizada, que a gente pesquisou. Bom, em termos de introdução, o Dr. Jacques já falou, né, nós temos um processo de implantação de cobrança que começa lá em 2010, ele vai se efetivar em março de 2011, com a deliberação da Serra da Mantiqueira número 3, 2011, e só em 2012, no final de 2012, foi fixado, né, pelo governador o decreto, né, ele baixou o decreto 58.804, implementando a cobrança, né, aqui na Serra da Mantiqueira, tá? Então, daqui para frente, o que eu vou falar, né? Quando eu estou num capítulo, eu vou fazer toda essa sequência, eu não vou apresentar tudo, é claro, mas para a gente ter uma ideia do que consta nesse capítulo aqui. Então, eu fiz essa introdução, agora a gente já vai aqui na caracterização física e socioeconômica, capítulo 2. Então, a gente fala, inclusive, algumas na caracterização física, a parte dos atributos e criticidades do plano de bacias, né, que vocês aprovaram agora recentemente, a caracterização socioeconômica com relação à população urbana, rural, população flutuante, visitantes, né, e o PIB e o peso do setor de serviços no PIB, né. Então, aqui vocês já conhecem, não vou me alongar, a gente tem aqui o mapa da UGRI 1, né, com 676 km², as suas duas bacias principais, do rio Sapucaí-Iguaçu e do rio Sapucaí-Mirim-Prata, né, elas são importantíssimas, tá? Quando a gente fala de criticidades que apontaram no plano de bacias, também não vou me alongar aqui, não vou ler tudo, né, mas para a gente lembrar, existe uma pressão crescente antrópica, né, e da vulnerabilidade da bacia. Nós temos várias degradações bastante pontuais, com esgoto, ocupação, eutrofização, né, e a gente percebe que as águas subterrâneas, já que são de boa qualidade, já indicam risco de contaminação difusa em áreas rurais intensivas, né. Em termos de análise do balanço, né, de balanço hídrico, a gente já, em momentos de estiagem, já percebe comprometimento relevante, né, do balanço, na necessidade de recursos hídricos. Então, são questões pontuais e, ao mesmo tempo, as projeções indicam redução da disponibilidade per capita. É claro que aumenta um pouco a população, a gente vai falar disso, e, ao mesmo tempo, toda a pressão, né, de visitantes, turistas, etc. Então, existe um consumo muito maior, né? As questões do saneamento básico, né, aí colocam os principais gargalos da UGRI 1, esgotamento desigual, lançamentos de esgoto in natura, maltratados, e o resíduo sólido que está avançando, mas ainda tem limitações, né? E várias vulnerabilidades da bacia, com relação às áreas suscetíveis à erosão, escorregamentos, inundações, principalmente na parte urbana do Campos do Jordão e suas encostas. Bom, quando eu falei de população, o que a gente tem hoje houve um decréscimo da população, né, de ritmo entre 2000 e 2010, depois de 2010 para cá tem uma recuperação da população, indicando aí toda essa questão relacionada à pandemia, os impactos, o pessoal vindo para o interior, né? Então houve uma pressão maior. Nós calculamos todas as taxas, né, de crescimento geométrica da população para a gente projetar esse crescimento, né? De uma certa maneira, o nosso estudo aqui está correlacionado também com o que foi projetado no plano de bacias, a gente tomou muito cuidado com isso, mas a gente tem, sim, uma tendência de crescimento populacional, mas nada de explosão, né?
bastante em condição, né, de toda a infraestrutura ela estar dando conta, mas existe sim essa pressão de crescimento da população. Então a gente projeta, né, para 2035, no final do plano, a população em torno de 56 mil habitantes, pouco mais, pouco menos, né, de toda a UGRE, tá bom? Bom, ainda nessa caracterização, é importante alguns indicadores econômicos e sociais, né? A gente teve Campos do Jordão, principalmente, né? E a UGRE como um todo, né? Ela tem 88% do seu PIB, do Produto Interno Bruto, vindo da economia de serviços, né? Então, isso é extremamente relevante. A gente percebe que, mesmo com o crescimento do PIB, a agricultura agropecuária se manteve, né? Mas um peso muito pequeno. A indústria perdeu participação relativa, já não era significativa, mas caiu, e os serviços vêm crescendo, podemos até dizer, de uma maneira sustentada, né, nesses últimos anos. Então, aqui tem os gráficos, né? É claro que a gente tem uma força do turismo muito grande, tem um indicador aqui nesse gráfico à esquerda de vocês, o número de visitantes por ano, que foi aí checado pelo Observatório do Turismo de Campos do Jordão, é interessante, vem crescendo depois da pandemia, né? Nós estamos falando aí de quase 6 milhões de visitantes por ano em Campos do Jordão, claro, pega São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal, tá? Então, claro que existe um relacionamento entre esses municípios como um todo. E a gente aponta, né, um PIB já da ordem de 2 bilhões de reais com tendência de crescimento. Se a gente pega a série histórica já em termos reais, né, corrigidos pelo IPCA, então a gente tem um crescimento real do PIB. O que aconteceu depois de 2014 e 2015, ele ficou bastante desacelerado, mas ele retoma após pandemia, né, e a gente tem um indicativo aí de crescimento, de ciclo de crescimento. Bom, então, dada essa realidade socioeconômica, né, e as questões físicas, né, da bacia, a gente já vai agora colocando, né, esse universo de usuários de recursos hídricos sujeitos à cobrança. Então, aqui a gente segue, né, cada um dos tópicos relacionados à deliberação 180, anexo 3. Então, aqui a gente apresenta um estudo quais são os usuários, né, que estão sujeitos à cobrança, localização geográfica, perfil e usos, né, por município, a evolução do número de usuários, receitas, tendências, né? A gente já dá aqui alguns elementos que a gente vai utilizar na construção da projeção da cobrança, tá bom? Então, de maneira bastante breve aqui, nós vamos ter aí uma base cadastral que foi de dezembro de 2024, 151 usuários pagantes, 239 outorgas, né? O setor alternativo, em termos de usuário, é mais representativo, com 95%, né? Em termos de valor cobrado, é muito pequeno, né? 15% da cobrança. O principal pagador é o setor de saneamento, né? Na arrecadação de toda a cobrança, né? Da UGRE 1, ele representa 86%, né? do valor cobrado. Então, a gente tem uma realidade bastante específica. Observa-se, então, desde 2018, né, nos dados que a gente tem aí, um crescimento, né, de novos usuários impulsionado pelo setor alternativo, mas esse crescimento nos últimos anos, conforme a figura 12, ele vem desacelerando, né? E permitiu para a gente fazer nessa figura 14 uma projeção logarítmica, né? A gente não fez nenhuma linear, não verificaria muito alto, né? E a logaritmo ele ajusta quando pode ter uma tendência de desaceleração, e isso está bem atrelado ao cenário que a gente faz também a projeção da cobrança, né? Ainda quanto a esse perfil, a gente tem essa característica aqui, Campos do Jordão concentra aí 49% dos usuários, 90% da cobrança, né? Acho que não preciso, todo mundo estudou, né, o trabalho que a gente mandou para vocês. Aqui a gente tem uma distribuição espacializada dos usuários, né? Então, a gente tem o rural, principalmente São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, o setor alternativo em Campos do Jordão, maior concentração, um pouco menos em Santo Antônio do Pinhal, né? Enfim, como está distribuído, e sempre muito acompanhando, né,
dentro da bacia os rios, porque a maior parte da captação, a gente vai ver depois, ela vem de rios, né? Bom, aqui tem esse capítulo 4, né, que é o histórico da arrecadação e aplicação dos recursos da cobrança, né? Esse capítulo aqui é muito específico da nossa amiga Débora, que fez um trabalho, ela estudou, né, com muita atenção o plano de bacias, os relatórios, o PAPI, os investimentos, entrou nos sistemas para a gente poder ter uma fotografia. Trabalhar com esses dados não é fácil, porque nós temos um sistema que ele vai se atualizando. Então, se eu entrei no sistema dia tal e entro 2 meses depois, ele vai mudar, né? Então, a gente tem, né, essa questão aí bastante complexa, que eu acredito que o SP Águas agora vai começar a trabalhar para a gente ter sistemas de gestão cada vez mais primorosos aí com relação ao atrelamento da cobrança, aos usuários, ao que está ocorrendo, né, a parte financeira, né, para que a gente tem hoje vários sistemas aí no sentido de conseguir coletar as informações. Mas, assim, de maneira bem geral para vocês, né, a gente tem o PAPI de 2016, 2019, 2020 e 2023 e 24 e 27, que foi esse que foi elaborado, né? Então, isso foi bastante trabalhado, né? A gente estudou como é que se deu essa aplicação de recursos nos empreendimentos, né? Os investimentos realizados, os recursos previstos, como em si esse capítulo aqui evidencia bastante a gestão, né, do Comitê de Bacias com relação aos recursos, e realmente os dados são incríveis. Vocês fazem uma gestão, eu posso dizer aqui, bastante primorosa com relação aos recursos que vocês arrecadam. Bom, estamos seguindo aqui, a gente tem o primeiro ponto, né, um grande percentual muito elevado de dependência de vocês dos recursos do CEFUR, né? Essa é uma questão que a gente pretende, com a revisão da cobrança, começar a diminuir essa dependência, mas ela ainda vai existir por um bom tempo, né? Esses recursos têm sido aí essenciais para vocês. Mas é interessante nessa tabela 27, quando a gente pega os valores previstos, né, de 16 milhões e meio, e os recursos aplicados, né, de 15 milhões e 700, a gente guarda aí um percentual de aplicação aí de 94%. É claro que o recurso previsto, a realidade do dia a dia é diferente, mas até no planejamento está sendo muito bem feito, né? Quando a gente fala dos recursos da cobrança também, né, o que foi arrecadado, o que foi desembolsado, né, o quanto tem de execução, aí da ordem de 80%, né? Que mais? Daí a gente tem uma série de tabelas, né, que isso daqui é bastante olhado com lupa, né, por todos os usuários, e principalmente quando chegar no CRH, lá em São Paulo, na CTCOB, demonstrar como se fosse um relatório demonstrativo de caixa, né, de todos os recursos da aplicação, os empreendimentos, né? Então, quando a gente pega aquilo que arrecadou da cobrança, aquilo que foi do CEFUR, né, quanto deu de receita total de 2018 até 2024, né, 12 milhões, vou arredondar os números, né? Aqui a cobrança representa só 11,3% e o CEFUR aí quase 89%, né? Então a gente coloca aqui no estudo qual que é a fonte que a gente pesquisou, as deliberações COFEIDRO, né, que disponibilizam os recursos, né, para o comitê. E aqui a gente vai, né, destrinchando tudo isso, qual o valor de custeio, né, o que foi provisionado, aquilo que foi utilizado, né, com recursos da cobrança, com recursos do CEFUR, então sempre dividindo. A gente acabou encontrando essa tabela, essa forma de tabela em sequencial, né, com várias colunas, uma melhor forma para a gente demonstrar todo esse desempenho, né? Então, da experiência que a gente teve lá no Paraíba do Sul, a gente trouxe aqui para vocês e acabou sendo aceito, aprovado, né? E a gente consegue demonstrar daí toda essa evolução. Então, quando a gente pega aqui na tabela 34, né, foram deliberados, né, com recursos do CEFUR, da cobrança, 45 empreendimentos, né, estão todos lá no CIGAM. Daí a gente, seguindo aqui as tabelas, né,
quais os empreendimentos concluídos, em execução, cancelados em todo esse período, né? Também uma síntese de todos eles com recursos da cobrança, com recursos do Cefur. Então, tudo aqui numa lupa, né, para que se possa, embora não seja objetivo, né, mas fazer como se fosse uma auditoria desse desempenho do comitê, né? Então, aqui nessa última parte, a gente vai ter também, né, essa ideia dessa execução, né, do número de empreendimentos concluídos, em execução. Então, a gente tem uma boa efetividade, inclusive na aplicação pelos PDCs, né, que vocês seguem os PDCs prioritários, sempre tudo muito bem planejado, tá? Então, esse é o capítulo 4, a gente pula para o capítulo 5 agora, que é a proposta de revisão dos PUBs, né, dos preços unitários básicos e dos coeficientes ponderadores, né? A gente vai trazer esses princípios e fundamentos normativos da revisão da cobrança. A gente foi muito objetivo no estudo nesse sentido, né? E a gente apresenta toda a modelagem que foi feita com relação ao estudo, né? Então, a gente vai ter os índices de inflação, as tarifas de saneamento, todos os condicionantes para a construção desses cenários, né? E depois chega numa proposta do valor do PUB para captação, consumo, lançamento, né? Inclusive a proposta de atualizar pela UFESP, né? E a aplicação escalonada entre 2028 e 2030, né? Que a gente gostaria que fosse antes, mas a gente está trabalhando de maneira bastante conservadora, né? Com relação ao processo de aprovação que vai seguir daqui para frente, né? Nas instâncias superiores, né? E também alguns ajustes de coeficientes ponderadores para ajustar a própria deliberação da 180/2015, porque ela faz algumas alterações aí, enfim, que são vários ponderadores, né? Bom, então, de maneira muito objetiva, a gente trabalhou com um estudo apresentando vários cenários, né, de reajuste inflacionário de tarifas ao longo do período, então, até mesmo tarifa do setor de saneamento, de 2012 a 2024, né, a gente tem o ano base 2012, implantação da cobrança 140%, a União, né, no CEIVAP do Paraíba do Sul, ela já teve reajustes aí de 208%, né? Temos também a projeção do Vale do Paraíba, da UGRI 2, né, de 176%, que já foi aprovado, aguardando só o decreto do governador, e trabalhamos os indicadores aqui de acordo com as reuniões que nós fizemos, né? Nós trabalhamos com o IPCA, porque é o índice de inflação oficial. A UFESP, lembrando o que é a UFESP, ela na verdade é um índice de inflação, porque a UFESP ela acompanha a variação anual do índice do IPC-FIP, né, da USP. Então, a gente tem a UFESP, embora em coeficiente, ela tem um percentual de reajuste exatamente igual à variação do IPC da FIP, né, que é o cenário A que a gente colocou, né, como o que nós vamos trabalhar depois das últimas reuniões que nós tivemos, concentrar nessa variabilidade da UFESP, que, como eu disse, é o IPC, e um cenário de referência também, o IGPM, que alguns setores de usuários, inclusive pagantes, entenderam que o correto seria seguir o IGPM, né? Mas a gente vem fazendo essa construção conceitual, olhando também lá o processo de aprovação, os vários participantes, né? Então, a gente acabou trabalhando com os 3 cenários, fundamenta os 3 cenários e utiliza para a correção dos PUBs a variação da UFESP, que, como eu disse, é a variação do IPC da FIP, né? O que é importante? Vocês, né, eu tenho que parabenizar o comitê também, que no plano de bacias fizeram um plano de bacias com todas as necessidades apontadas no horizonte de 12 anos, né, de 2024 a 2035. Eu acho que alguém esqueceu o microfone aberto aí, tá? E então o total de investimentos aí previstos é da ordem de 32 milhões e 600, quase 700 milhões, né, em todo esse período, separado no curto prazo, que é o horizonte de 4 anos, médio prazo mais 4 anos e longo prazo aí mais 4 anos, né, o volume de investimentos. Então isso está muito bem caracterizado, muito claro, devidamente aprovado, né, de todas as necessidades prementes
com relação ao plano de bacias e as demandas, né, do comitê. Aqui eu coloquei nessa tabela 46 a questão da variabilidade, da volatilidade dos recursos do CEFUR. Vejam, de 2018 até 2025, vai de 900 para 2 milhões e meio, cai para 700, 600, vai para 1.200, sobe para 3, reduz para 2, né? Então, a gente fez nas nossas projeções um ajustamento por média de 2022 a 2025, que beira aí os 2 milhões, tá? Colocar mais do que isso, menos, pode acontecer que a próxima venha maior, o outro menor, né? Fica 2 anos menor, o outro maior, então isso dificulta, né, sem dúvida, a gestão de vocês, por causa dessa variabilidade. Então, a gente trabalhou por média, né? Se eu pego uma regressão também, ele aumentaria esses valores. Então, fizemos aí vários cenários e o melhor foi por média, tá? Bom, e aqui a gente chega, então, né, nos 3 cenários, A, B, C, a aplicação, né, das revisões pelos índices inflacionários, né? Cenário A é o FESP, cenário B do IPCA, eles estão muito próximos, né? A UFESP acumulada 102,6%, o IPCA, índice de inflação do país, 108,6%, e o GPM, 153%. Então, a gente faz esses valores, né, aí para captação, consumo e lançamento, né, seguindo a mesma metodologia. E daí, na tabela 51 em cima, é importante que a gente trabalhou 3 cenários, né, em cima desse investimento total de 3 milhões e 32 milhões 685, né, para cada um desses reajustes. Então, sendo muito claro aqui, né, a gente, de novo, lembrando que o CEFUR a gente fixou na média de 2 milhões, se não houver revisão, existe uma grande chance de faltarem 3 milhões de reais, né? Então, se não tiver nenhuma revisão da cobrança. No cenário da UFESP, a gente entende que o total entre 2024 e 2035 pode chegar a 670 mil, numa média anual de 56. No cenário B, esse resultado de déficit ainda continua de 529 mil ou 44 mil por ano, médio, né? E no cenário C, o único que daria aqui uma pequena sobra acumulada no período de 529 mil, né? Ou 44 mil por ano. Mas a gente conversou muito, né? Lembrando isso, consensuou ficar na UFESP e acreditamos que as devoluções, cancelamentos, né? Uma melhora do índice do CEFUR, dá para equilibrar, né, as receitas, mas desde que se tenha uma revisão da cobrança. Se essa revisão da cobrança vai ser bastante difícil equilibrar e atender todo o plano de bacios, tá? Então, a gente tem aqui os valores finais que estamos trabalhando: 2 centavos captação, 4 centavos consumo, lançamento 14 centavos. Eu não estou falando aqui dos milésimos, né? Senão a gente demora bastante, tá? E aí, comparando esses valores que a gente está propondo com relação ao PCJ, que acabou de revisar a cobrança, né? E também o Paraíba do Sul, a gente, na captação do consumo, fica um pouquinho abaixo dos dois, né? Mas a linha é melhor. No lançamento aí tem uma questão que ele fica um pouco mais baixo, né, mas a realidade do PCJ com relação ao impacto de todos os resíduos de DBO e de poluição é muito grande, então tem um fundamento com relação a ser o lançamento um valor maior, né, mas a gente seguiu para não quebrar a metodologia, manter o PIB que estava, o PUB que estava realinhado aí pela inflação, né? No caso aqui da UFESP, que é o IPC. Eu não vou me alongar, mas a gente tem essas tabelas aqui dos coeficientes ponderadores, né? Então, nós temos basicamente 3 colunas fundamentais, que aqui em laranja, o valor atual da Serra da Mantiqueira, do coeficiente, qual que é a proposta da deliberação 180, se essa revisão é livre para o comitê, né, mas ele faz sempre uma proposta, e qual a proposta que a gente está fazendo aqui, né? Então, teve alguns casos aí na classe no coeficiente X2, classe 1, 2, 3, né?
a gente fixou na classe 3, 4 ao CRH, né? Então, a deliberação. Então, aqui não teve nada de extraordinário, a gente ajustou aquilo que consta na deliberação, que vários indicadores ainda não constavam, então a gente tem tudo isso daqui colocado, né? Então, a decisão final aqui, né, a proposta final, está mantido ou ajustado ao CRH, né, porque era obrigado, né, o CRH já fixou alguns coeficientes ponderadores, como eu falei. Esse daqui são os coeficientes para consumo, né, então também mantido ou não aplicado aquilo que não cabe, nenhuma alteração, e por fim, no lançamento também foi um complemento. Então, aqui ficou bem claro, muito ajustado à própria deliberação 180, sem nenhum impacto aí na questão da cobrança, tá bom? E a gente fez aqui, né, colocamos a regra para, eventualmente, se ocorrer o caso específico da mineração de areia em cabo leito de rios, tá bom? Então, a gente seguiu a metodologia do Paraíba do Sul, que já está implementada, vem sendo seguida, e a gente deixa aqui, né, já preparado isso tudo, que, eventualmente, eu acho que as condições aí não permitiriam a gente ter essa atividade, né, de grande porte, mas se porventura aparecer, a gente já faz aqui a previsão da mineração de areia, tá bom? Bom, agora a gente vai para o capítulo 6, já estou indo para o final, que são as estimativas dos volumes de captação, né, consumo, lançamento e as receitas da cobrança já com os novos CUBs, tá? Então, toda a nossa modelagem agora, ela aparece aqui, né, com essa evolução das estimativas, projeções, ainda inclusive com os 3 cenários, tá bom? Eu não vou ficar falando do cenário do IGPM, do IPCA, já vou na UFESP, embora estejam aqui esses slides, lembrando que eu vou passar rapidamente para eles. Bom, eu tenho que apresentar antes um pouco do perfil das vazões outorgadas, né, desde 2014 até 2023, então superficial, subterrânea, o peso da superficial, né, é bastante grande, 96% das captações. A gente tem um crescimento, né, desses volumes outorgados, mas nada assim que seja explosivo, não tem nenhuma trajetória. Então, tem aqui na figura 41 uma regressão linear que a gente fez, né, desse crescimento aqui da faixa de um total de 1,2, né, indo para 1,5, né, de projeção. Então, está num cenário, assim, sem detectar nenhuma anomalia, vamos dizer, com relação a isso, tá? Então, a gente pegou toda essa ordem, vimos o peso, né, quanto está pelos dados do DRHI, né, da CEMIL, o saneamento, uso industrial, uso rural, solução alternativa, né? O que vem crescendo mais é a solução alternativa, tá? Então, tem as séries históricas, as taxas geométricas de crescimento que a gente trabalhou, né? Hoje, as outorgas do setor alternativo vão arredondar 5%, uso rural é o mais expressivo, 67%, 70%, vão arredondar 67%, uso industrial 0,3% apenas, e o saneamento 28%, né? Então, a gente tem aqui os gráficos, como é que estão se comportando. E depois vem a própria modelagem que a gente fez, né? A gente fez um trabalho de crescimento de usuários com base no histórico, de valores médios, atrelados também às outorgas, né? ao crescimento de outorga. Então, esse aqui é o cenário A da UFESP, né? Então, a gente tem números de usuários desde 2018 a 2024, né? No setor alternativo, indústria, saneamento, a cobrança, os valores médios. A gente faz o reajuste, né, desses valores médios pelo índice da UFESP, trabalhamos uma taxa de projeção, né, do crescimento de usuários, seja, no caso, o que a gente está tendo aqui é crescimento de usuários do setor alternativo, a indústria fixa, o saneamento fixo, né? Então, a gente também faz a aplicação escalonada, 2028, 40%, 2029, 70%, 2030, 100% desses PUBs. Então, a gente dobraria
né, a cobrança aí da ordem de 300, né, ela vai para 600, mas isso no final do ciclo implantada a cobrança, né, e já feito o escalonamento. Então, aqui estão as projeções, a gente tem os gráficos dessas projeções, então, o que eu mostrei era da UFESP, esse daqui é o do IPCA, daí o IGPM, né, para ter os 3 cenários, tá bom? Bom, o capítulo 7 aqui, qual que é o impacto, né, da revisão da cobrança? Essa é uma preocupação muito clara, né, na deliberação 180. A gente fez esse impacto para o setor de saneamento, claro que, na verdade, também para o usuário, né, para o consumidor final, depois setor alternativo e indústria. O que a gente tem, na verdade, aqui seria uma recomposição, né, não um reajuste, não acho que é a palavra correta, mas é uma recomposição de perdas, né, pela inflação, tá? Ao passo que todos os setores produtivos estão acompanhando, né, a realidade inflacionária do país. Então, a gente, por não reajustar a cobrança por todo esse tempo, né, gera, né, um ganho para todos os usuários, né? E a gente entende que com essa implantação escalonada, etc., não vai ter nenhum tipo de problema maior, né? E se for passado, né, esse impacto aí para o usuário, para o consumidor final, ainda assim seria muito pouco. Então, a gente demonstra aqui um impacto da UFESP, né, seria um aumento da tarifa média, né, nem a tarifa total, né, a gente trabalha com as tarifas médias que são colocadas pelo sistema de saneamento, né, da Sinisa, do SNS, né, então seria no máximo de 1% em média, né? Campos do Jordão 0,96, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí 1,3, né? Então, no caso aqui da UFESP, né, embora tenha os outros 3 cenários, seria esse impacto no máximo aí pelo reajuste do PUB. Mas aqui tem esse gráfico, né, da boca de jacaré aqui, que ele vai abrindo, mas ele demonstra o quanto os nossos PUBs ficaram defasados, né? E ainda assim, com a correção pela UFESP, não alcança o reajuste das tarifas médias, tá bom? Do setor de saneamento. Bom, no setor alternativo, não dá nem para falar que tem impacto, né? Porque hoje a conta média mensal dos usuários pagantes das outorgas é R$ 26, né? Para 718 metros cúbicos, né? Hoje, uma família consumidora, né, vai estar pagando por 17 metros cúbicos R$ 112, né? Então, é uma discrepância enorme. Nós estamos falando de uma cobrança, particularmente eu falo, simbólica, né? Ainda a nossa cobrança, mesmo com a revisão dos PUBs, ela continua sendo simbólica. E no setor da indústria, o impacto é ínfimo, né? Se a gente pegar aí a mensuração do valor da transformação industrial no setor de bebidas, né, que é o usuário pagante, ele só de transformação industrial, né? O que é transformação industrial? Os custos de matéria-prima, mais a sua transformação no valor final, é de 47 milhões no ano. Hoje, a tarifa industrial é R$ 6 mil. Ela vai aumentar um pouco mais, se fosse, porque o do GPM aqui, né, mais que dobrar, ainda assim seria 0,03%, né, desse valor da transformação industrial, sem condições de gerar um impacto aí para o consumidor final, né? Bom, e agora que eu também peço a atenção de vocês, que já é a última parte aqui, com relação a alguns critérios, né, do aprimoramento dos parâmetros de cobrança, tá? Então, esses critérios sobre usos insignificantes, sobre a periodicidade, forma e prazo de cobrança, o valor mínimo da cobrança e a progressividade dessa cobrança, né, que tem que ficar muito claro na deliberação. Então, a gente tem aqui os critérios de isenção, estamos recomendando ficar o que já tem, que é seguir a portaria da IE 1631 de 2017. Então, aqui já tem isso, já está estabelecido, não consideramos que alterar isso agora vá trazer grandes vantagens, né? Embora seria interessante estabelecer um valor ainda menor, mas não vai ter efeito prático financeiro, né, toda essa alteração.
Que mais? Sobre a periodicidade da forma e prazo da cobrança, hoje é feito pelas normas em 12 parcelas mensais. Né? Se desejar, né, o comitê, o pessoal que faz a cobrança, reduzir um pouco, porque essas parcelas ficam bastante baratas, né? E pelo sistema aqui, se ela ficar muito barata, você reduz o número de parcelas, tem isso também. Então, a gente está recomendando manter a situação atual, né? Mas se quiser alterar aqui, como lá no Paraíba foi reduzido para 8, né? Então, enfim, essa condição tem também, né? Eu levo essa pergunta aí para o pessoal das PAGOS aí que cuida da cobrança, né? Bom, o valor mínimo da cobrança hoje, né, interessante, o da Serra da Mantiqueira, ela fixou já em UFESP, 1,5 UFESP é o valor mínimo da cobrança, e pela projeção que a gente fez, o custo da cobrança está dentro do quadro, então manter como está a norma hoje, sendo o valor mínimo da cobrança 1,5 UFESPs, tá? E, por fim, né, a gente tem essa questão da progressividade da cobrança, né? A gente está colocando aqui 40% do PUB no primeiro ano, 70% do PUB, e já no terceiro ano vai para 100% do PUB, né? Então, ele escalona, não escalonou muito, mas praticamente em 2 anos, né? E a gente colocou também que os valores sejam anualmente atualizados pela variação da UFESP, né? Não precisa ser em UFESP, que a gente pode trabalhar, né, com a atualização desses valores pelo índice da FIP, né, ou só dividir o atual pelo anterior, você vai ter um índice de reajuste, né, mas isso aqui vai ensejar um debate bastante grande em termos do CTCOB lá no CRH, tá? Bom, uma outra questão é como é que vai ser alocado esses recursos da cobrança, já estão previstos no plano de bacias, está muito claro, né, todas as prioridades do PAPI, então aqui eu só estou colocando para a gente lembrar que isso consta no estudo, né, os PDCs prioritários, né, 1 e 2, o 3, 4, o 3, 4 e 7 prioritários, mais a aplicação do PDC 1 e 2, os demais PDCs aí pelos quadriênios previstos, né? Então, a gente já tem aqui aqueles valores globais que estão no plano de bacias muito bem claros para todo mundo, né? Pelas novas normas, a gente vai ter que disponibilizar de novo aqui a planilha da cobrança, uma planilha simuladora para o usuário, né? A gente vai estar mandando para vocês por e-mail, pedindo para que seja enviada para todo mundo, e, se possível, colocar no site, né, essa planilha para que continuem fazendo as suas simulações. Embora na norma obriga, né, que depois de aprovado o estudo, ela fique por 90 dias, né, disponibilizada para todos os usuários. Então, vem aqui esse alerta. Aqui foram as reuniões todas realizadas desde fevereiro de 2024, tá? Lembro que a gente teve várias reuniões também em São Paulo com o SP Águas, foram bastante interessantes, até para a gente conseguir acesso aos dados, assinamos termos de compromisso em função da LGPD, então houve toda uma mudança de práticas aí pelo SP Águas, né? E por fim, os apêndices, gente, eu coloquei amarelo aqui, né, para dizer que os apêndices são fundamentais, a aprovação do estudo e das minutas que vão para a plenária para serem aprovadas, né, são as minutas de deliberação. Uma da fixação dos novos valores da cobrança e outra que aprova o estudo, a revisão, né, enfim, também tem que ter essas duas planilhas e como é que foi a votação, né, a votação qualificada. Então, lembro que os usuários pagantes, membros do comitê, têm um peso maior na votação, né, da cobrança. Então, esse é um ponto aí bastante importante, né, que a gente tem que analisar e conversar o quanto for possível. Construir consensos é sempre o melhor caminho para a gente ter uma votação bastante rápida, né? Então é isso, né? Aqui a consideração final é só ressaltar, né, a importância da revisão da cobrança, né? Acho que e até que não atualizando, né, a gente está ficando até infringindo a própria legislação, né? Então é fundamental essa revisão da cobrança. Então seria isso que eu queria, acho que conseguir fazer a apresentação no prazo aí que eu estipulei, né, gente?
pessoal. Tudo bem, professor? Oi, Bom, tudo? obrigado, então, muito excelente apresentação. Eu acho que, na minha opinião pessoal, tá bem resumido todo o estudo, né? Porque o estudo ele é extenso, o documento principal do relatório é bastante extenso, né? E a gente tem aqui um resumo bem direto, bem objetivo, né? Então eu abriria o tempo agora para que todos possam fazer perguntas, né? E peço que levantem a mão para fazer as perguntas. Adriana, por favor. Então, primeiro também é parabenizar o estudo, especialmente já tinha dito antes, né, o capítulo 4 me deixou muito contente, porque é a primeira vez que eu vi uma consolidação tão bem feita, né, dos recursos, a forma como foram executados. A minha pergunta é no seguinte sentido: nós temos uma base mais ou menos fixa de usuários pagantes, dificilmente essa base vai aumentar tanto assim. Entretanto, os dados apresentados no estudo mostram uma questão do turismo muito expressiva na região. Então, a minha pergunta vai no seguinte sentido: nós sabemos, isso é dado da ANA, que a maior parte das outorgas de consumo, especialmente no sistema de usuários alternativos, ela é subnotificada. Então, a minha pergunta é a seguinte: e esse uso muitas vezes está até disfarçado como uso rural, a gente discutiu muito isso, né? O que é de fato esse uso rural da água? Então, a minha pergunta é o seguinte: será que essa tendência de manutenção ou de que não é explosivo o consumo das soluções alternativas, ela é real? Será que ela de fato está levando em consideração o problema da baixa notificação? Especialmente porque você tem equipamentos turísticos usando grandes volumes de água. Então, será que nós estamos realmente avaliando esse consumo de forma adequada? Será que nós não temos uma situação escondida na forma como hoje nós fazemos a cobrança? E a segunda pergunta que eu gostaria de colocar, né, é que eu tenho acompanhado o trabalho que está sendo feito com a revisão do enquadramento no Paraíba do Sul. E dentro do projeto contratado tem uma parte de atuação política. Então, eu me pergunto se haverá essa atuação efetiva política junto à Câmara, né, do Comitê Estadual e como isso será comunicado aos demais participantes aqui do nosso comitê. É basicamente isso. Adriana, eu vou fazer uma breve resposta, mas acho que a resposta está mais para o comitê do que para mim, do que para a gente aqui na consultoria. A subnotificação é uma questão que vai ensejar, ampliar a fiscalização, né? Pode ocorrer subnotificação? Sim, né? Na verdade, a pessoa que está fazendo a extração, né, a captação de água sem autorização, sem outorga, sem os processos. Mas, dando entrada nesses processos, isso aparece. Eu não tenho aqui um elemento, né, de como fazer essa fiscalização nem trazer esse debate. A gente tem que trabalhar com dados, os indicadores oficiais que nós temos, né? Então, pode ser que já tenha, né, essa questão de abusos, né, enfim, que estão sendo feitos, mas eu não consigo sair disso. Aí eu acho não, entendo que é um campo muito próprio, não um estudo, mas entrar, né, na questão da fiscalização, como é que vai ser feito isso, quais são os mecanismos, porque esse é o indicador. Como a senhora colocou, sobre o uso rural, a gente percebe o uso rural crescendo, mas ele não é cobrado. Hoje não tem legislação para isso, por isso que a gente não faz, né, esse debate no estudo, não tem esse amparo, mas ali indica já esse crescimento. Então, agora, se é um microprodutor rural, agricultura familiar, mesmo com uma cobrança, ele não vai ser cobrado, né? Implantando um sistema de cobrança, ele vem a ficar isento, né? Então, são questões aí que precisam ser amadurecidas e acompanhadas, e eu sei que tem essa preocupação muito grande aí com os interlocutores que conversaram. E sobre a política, né, do enquadramento, essa é uma questão que eu estava encerrando já aqui, é fundamental, né, um trabalho do comitê com todos os usuários, o quanto mais se conseguir, né, adesão, aprovação do estudo, né, é a melhor forma, né? Só que no nosso contrato não tem, né, essa parte política também cabe aí aos membros do comitê, secretaria executiva, né, para fazer essa articulação. Claro que eu puder colaborar aqui, a gente colabora, né?
estou concluindo o estudo, daí essa segunda etapa lá em São Paulo, que também tem os seus vários aspectos, a gente tem que conversar e o comitê aí pensar nas estratégias para avançar com o estudo. Ok. Bom, Eu queria complementar, Adriana, essa resposta do professor Flaviano. Isso tem que ficar bastante claro para todos nós aqui do comitê, da Câmara Técnica, que o projeto contratado é um estudo, não é? Então, esse estudo é o documento, é o que foi feito, é o que está sendo entregue para o Comitê de Bacias. O estudo está recomendando o reajuste pela UFESP, né, de 102,48, e o estudo também recomenda que a atualização do valor seja anual pela variação da UFESP também, né? Então, essa parte, perdão, do produto, o produto está sendo entregue e agora começa, Adriana, o grande desafio do comitê em relação ao que você colocou da parte política, né? Na verdade, eu acho que, pelo menos eu particularmente, e acho que todos que estão trabalhando nesse estudo há 2 anos, têm total certeza que é necessário fazer essa atualização de valor, que ela é necessária por várias razões. Não vou argumentar novamente tudo que o estudo demonstra, né? Porque o estudo demonstra claramente a necessidade da atualização do valor. E agora começa o desafio, né, do comitê para a continuidade do processo, né? Então, agora, sendo entregue para o comitê, como está sendo feito hoje, e já foram feitas algumas outras reuniões, a Câmara Técnica deverá recomendar, é isso que nós estamos fazendo hoje, né? Nós devemos dar encaminhamento para a diretoria, né, do comitê, recomendando a continuidade do processo e recomendando a atualização do valor e recomendando a proposta que o estudo seja encaminhado para o CRH. Então, eu acho que a tarefa principal, se você viu aí na apresentação, existem 2 minutas de deliberação, né? Essas 2 minutas é o trabalho, é o próximo trabalho que nós das câmaras técnicas temos que trabalhar junto com a diretoria do comitê, junto com a secretaria executiva, para concluir essas minutas de deliberação que deverão ser encaminhadas e votadas na plenária, que a gente imagina 26 de maio, teremos uma plenária, e seria nessa plenária que nós estaríamos encaminhando a aprovação ou não, né, do ajuste do valor. Então, realmente, Adriana, o processo agora político, ele fica a cargo do comitê, né? E liderado, vamos dizer assim, pela diretoria do comitê, né? A Câmara Técnica está avaliando tecnicamente o estudo, ela estaria recomendando à diretoria e à Secretaria Executiva esse encaminhamento, não é? Para que fosse encaminhado para a aprovação da plenária, né? Então, esse que é o ponto principal que nós estamos aqui debatendo. Uma coisa que eu queria mencionar também sobre o estudo, vocês perceberam, né, que o professor deixou aí uma sugestão futura, né, sobre os volumes cobrados de 15 metros cúbicos ou 25 metros cúbicos, né, em captação, em desvios, né? Ele deixou uma sugestão que não é o momento, a gente também entende, eu particularmente, que não é o momento agora de fazer essa alteração, né, pelo comitê. E também um outro fato importante, né, professor, é que, por uma questão de cobrança, você vê que o volume rural, não é, ele não é cobrado, né? Então, isso não afetaria, né, porque hoje no estado de São Paulo, o consumo rural não é cobrado, e a gente sabe que o CRH está trabalhando para que isso seja debatido, né, e venha a ser cobrado no futuro, tá certo? Porém, isso não afeta, né, nesse momento, os valores projetados, e também porque, professor, o volume rural, que está mencionado em todos os relatórios que você utilizou e que nós temos utilizado até agora, esse volume realmente não é rural, ele é extração de água mineral, né? sim. Então, você percebe o seguinte, a extração de água mineral, ela é cobrada. Na verdade, ela é cobrada pelo governo federal,
não é? Existe uma lavra mineral, o produtor, o extrator da água mineral, ele paga um valor federal, esse valor federal retorna, de alguma maneira, para o município e para o estado, uma parte fica com o governo federal também, mas, de qualquer maneira, esse retorno desse valor, ele não volta para a gestão do Comitê de Bacias, né? Então, ele volta para o município, e aí o município é quem decide como aplicar esse valor recebido, né? Mas vocês percebem que isso é importante, porque em algum momento talvez apareça um debate de como trabalhar esse valor de rural, de água mineral para o Estado, não é? Porque Agora, existe aí Ronaldo, se você me permite só complementar, inclusive o valor da cobrado mineral é maior que todo o valor da cobrança. É em torno de isso. 300 mil reais e nós recebemos só 200 mil. Então, também é uma questão de se ponderar, né, no sentido de melhorar o atendimento da bacia, né? Exatamente, por isso que nós estamos aí, Adriana, aquele encaminhamento de que o SP Águas ele faça uma nova reclassificação desse uso, porque e também não pode desaparecer dos nossos estudos, não é? E aí, professor, infelizmente tem uma situação, como os estudos terminaram baseados em 2024, né? Houve aí em 2025, como você sabe, uma redução, né, dos volumes outorgados pela SP Águas, né? Nessa variação total aí de base de dados, de revisão de base de dados de outorgas, né? Houve uma redução dos valores outorgados, né? Porém, né, essa redução de valores outorgados, ela, por um lado, mostra que a disponibilidade hídrica seria melhor, mas, por outro lado, ela poderá afetar para menos, né, inclusive as projeções que foram feitas, né? Então, a tendência é de que aqueles valores projetados possam ser até menor do que realmente estão sendo projetados em função, seja da vazão outorgada real, que está recadastrada no sistema, né? E outro fato, outro fato, por favor, por favor. Não, é interessante isso, desculpa, mas tanto por isso que eu fiz a projeção por média do usuário pagante. Então não vai afetar tanto. Ele segue uma tendência, daí tem uma tendência de crescimento de usuário, né? Mas aquela base do CRHI, ela não, eu só usei a correlação, né? Mas eu fiz aqui pela média, tá? Então eu acredito que não vai impactar, espero que não. Perfeito. E outro fato para perceber também em todo o estudo, que fica claro, né? Vocês percebem que o Rio da Prata não é cobrado estadual, não é? O Rio da Prata, ele é um rio federal. Você percebeu ali que não, é zero o valor de cobrança, né? Valor zero, porque o Estado não recebe nenhum valor dos usuários que consomem água diretamente do Rio da Prata. Porém, a cobrança federal já está também iniciando, só que o valor do dinheiro federal não vai retornar diretamente ao comitê, porque ele vai para o Comitê do Grande, né? Ele é somado ao Comitê do Grande e faz parte do plano integrado do Grande, o valor de cobrança do Rio da Prata, né? Só estou colocando esses comentários, né? Não como pergunta, mas para que todos nós também tenhamos, claro, essa situação. Então, por favor, mais algum comentário, mais alguma pergunta, por favor? Não, pessoal? Ninguém quer fazer nenhum comentário sobre o processo? Bom, então, se não tem mais comentários, o que eu colocaria agora, né, vamos dizer assim, uma votação aqui, se bem que nós estamos com poucos membros oficiais, né, mas nós temos aqui o Antônio Cláudio, a Angelita, a Nathalie, o Timbé, a Adriana, eu, e o próprio Jacques também, que está recomendando a atualização do valor. Então, eu colocaria agora, vamos dizer assim, em votação, se alguém tem alguma objeção, não é, em encaminhar para a diretoria o estudo, solicitando, aprovando o estudo e aprovando a conclusão final, que é a atualização do valor de 102
pela UFESP, né, como está no estudo, 102%, e também aprovando que esse valor seja atualizado anualmente pela UFESP. Se alguém tem alguma objeção, eu pediria, então, para levantar a mão e colocar a sua posição. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Bom, então, gente, tudo certo? Eu entendo que nesta reunião, não é? Que foi uma reunião, inclusive esse processo, como o Jacques comentou, ele vem sendo publicado, né? E nós, dentro do processo, Adriana, teremos ainda que fazer a parte de divulgação, não é? Junto com a parte, vamos dizer, política, que seria encaminhamento de deliberação para o CRH estadual, nós teremos que fazer um processo de colocar o simulador publicamente, o simulador tem que ficar Aí eu público. sugiro, aí eu sugiro que essa Câmara Técnica forneça, crie um cronograma similar ao que vocês sugeriram para a divulgação do Caminho das Águas, que aquele cronograma Sim, estava bem feito, encaminha para mim e a gente vai, porque nesse caso a gente vai ter que usar a mão de obra do próprio comitê, para a gente trabalhar com posts, para a gente trabalhar apresentando nas câmaras, apresentar, divulgando o estudo da melhor maneira. Eu imagino que a gente poderia já incluir dentro desse cronograma apresentação nas câmaras de vereadores, entrega do estudo ao prefeito, mais ou menos como vocês fizeram no Caminho das Águas. Se vocês montarem o cronograma, a Câmara Técnica de Comunicação e Educação Ambiental se compromete a fisicamente executar as ações necessárias. claro, Inclusive, só ótimo. complementando, a gente conversa para colocar isso tudo também dentro do projeto de comunicação, para principalmente a questão da divulgação, tá bom? Perfeito. Tá ótimo, gente. Eu acho que são duas excelentes propostas, né? É muito importante o processo de publicidade de avanço do estudo, tá certo? Então, Nathalie, nós vamos ter que colocar o simulador à disposição no site, vamos ter que Exato. fazer. E vamos lembrar o seguinte, gente, agora, em termos de estudo, de entrega do produto, a participação da Fundag e da Regeia vai estar se encerrando, tá certo? Então, a defesa do estudo, ela passa a ser uma tarefa dos membros do comitê, né, que aprenderam com o professor, aprenderam com o estudo e hoje conseguem argumentar sobre a necessidade, né, dessa atualização de valor. Então, é muito importante, professor, eu peço que você possa disponibilizar para nós também essa apresentação, não é? Tá? Porque nós teremos que fazer agora, como a Adriana colocou também, nós vamos ter que fazer uma reunião talvez extraordinária da CTSAM e CTCO, né? O Jacques voltando, o Jacques é o coordenador, mas talvez a gente tenha que fazer em função do tempo, né? Porque 26 de maio está logo aí, né? Que é a plenária. Se a gente deseja avançar como estamos programado no cronograma, nós não podemos perder essa plenária. E para essa plenária nós temos que estar muito bem preparados, né? Com as deliberações consensadas, com a diretoria, com a Câmara Técnica, vamos ter que ter uma apresentação na plenária sobre o estudo para aprovação e aí o posterior encaminhamento. Então, eu coloco que a gente fala com o Jacques, né? Para que o Jacques possa já agendar para uma data bem próxima e possível para que todos tenham esse comparecimento, tá bom? Reunião, Paulilo, você que está na reunião, levantou a mão? Sim, sou eu. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Paulilo. Ô, Renato, eu estava pensando aqui, vocês estavam falando sobre a questão de divulgação e tudo mais. Eu lembro que há um tempo atrás a gente tinha comentado aquele negócio daqueles webinars, alguma coisa assim que a gente poderia fazer. Eu queria ver se o professor Flaviano, a Débora também tem interesse. A gente pode fazer online mesmo, fazer uma transmissão. E, lógico, não entrar em detalhes técnicos nem nada, mas mais explicar a questão de como é que o processo, como é que isso está sendo feito e o ganho que isso vai trazer para a UGRI. E aí a gente usa esses cortes para amplificar essa comunicação aqui na nossa região. Uhum. Paulilo, uma boa proposta, só precisamos saber se a Fundag Regeia concorda. Nós temos que respeitar também que o tomador, né, inclusive esse projeto, gente, infelizmente esse projeto ele teve muitos
entraves, né, durante todo esse tempo. Isso demandou maior custo ao tomador, né, maior tempo, retrabalho de muitas informações, né, e a Regeia e a Fundag já chegaram ao limite, vamos dizer, da sua proposta contratual, né? Então, professor, poderíamos aí talvez contar, como o Paulino falou, por mais uma, talvez, apresentação, algum webinar que a gente possa gravar. Aí fica uma decisão para ser tomada futuramente pela Fundag, pela Regea, mas fica talvez aí um pedido nosso, né? Porque talvez seja melhor ter essa posição mais especialista para que a gente possa divulgar. Mas isso fica para a gente debater aí também como proposta, tá bom? Não, tá legal. Ok? Pessoal, mais alguma informação? Posso considerar, então? Eu queria perguntar, não sei se a Angelita está realmente online. Angelita, você vê que tem ali uma proposta, né? No fato de cobrança escalonada, né? Ou seja, vai haver um trabalho aí administrativo, né? Da SP Águas, à medida que se aprove esse projeto, se aprove o ajuste, né? Esse ajuste ele é feito em 3 anos, né? Então, ele tem aí uma cobrança escalonada, o que demanda um trabalho também da área de cobrança do SP Águas, né? De estar sincronizado com esse setor. Não sei se a Angelita pode comentar sobre isso, se ela está online. Acho que O não. Renato, eu sei que ela está participando de duas reuniões simultaneamente. Eu vou dar um toque aqui para ver se ela ouviu, você pode retornar a pergunta para ela. Você está tendo Não, a tudo bem. GTOH também agora nesse mesmo momento. Tá. Não, eu também estou aqui participando de uma reunião do Grande, aqui em paralelo, o produtor de Beleza. água, a gente está se dividindo aqui, mas é isso. Bom, de qualquer maneira, pessoal, a gente pode colher depois também essa proposta da Angelita, né, esse comentário, e se ninguém tem mais nenhum comentário a fazer, eu daria por encerrada a reunião com esse encaminhamento, tá bom? Pode ser? Ok? Bom, obrigado, gente, por mais esse tempo. Olha, é impressionante o tempo de dedicação dos membros do comitê. Não é um trabalho fácil estar participando das reuniões, não é? Mas eu considero que essa reunião, esse encaminhamento, é um dos mais importantes que o nosso comitê vai estar tomando em 2026. Então, peço o apoio de todos para que nós possamos convencer, né, a todos os membros, tá certo? Usuários, não é? Sociedade civil, municípios, de que esse estudo está dando a base para que o ajuste seja realizado, tá bom? Muito Bom, bom. obrigado a todos, estou encerrando a reunião. E, professor, a gente retoma depois algum contato separado. Um Tá abraço, ótimo. abraço a todos. Um abraço Obrigado. para gente. Parabéns para todos. Obrigado. Até, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Boa tarde, todo Boa mundo. tarde. Bom dia para todo mundo aí. Tchau. Tchau.